Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Errances aqui no YouTube. Meu nome é Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor. E, bom, nesse vídeo eu queria recuperar uma pergunta que me foi feita por um amigo. Ele fez no particular, mas eu até falei pra ele, falei, cara, vou fazer um vídeo sobre isso. E ele me mandou uma mensagem muito simples, perguntando, cara, o que você sabe sobre periódicos científicos? Tô num grupo que talvez monte um e queria, né, assim, me inteirar aí da coisa, queria me sentir melhor posicionado e tal. Sim, eu tenho amigos engraçados, o cara me mandou uma mensagem perguntando isso. E, bom, e aí gerou uma conversa bacana, queria trazer um pouco pra cá. Então digo para vocês o que eu entendo, né, que é a função de periódicos científicos nesse estranho mundo em que vivemos. Basicamente, o que eu acho, que eu entendo é o seguinte: a gente tem a consolidação na modernidade, particularmente euro-referenciada, né, o que a gente chama de Ocidente. A gente tem a constituição de uma comunidade científica. Então, grupos, né, inicialmente em Paris, em Londres, aí depois a coisa foi repercutindo e aí foram se consolidando comunidades de pessoas que se reconhecem pelo fato de compartilharem de um interesse científico específico. Esse interesse pode ser muito amplo, interesse nas ciências como um todo, ou pode ser um interesse mais circunscrito, como o interesse na traumatologia no que diz respeito à canela, sei lá. Estou sendo bem específico aqui. E então se estabelecem comunidades. Eu, de alguma maneira, faço parte da comunidade de pesquisadores interessados na relação entre clínica e política em psicanálise, por exemplo. Né? E aí você tem várias outras subcomunidades trabalhando por aí. Essas comunidades científicas que foram se consolidando, né, como um dispositivo social comunitário ao longo desses séculos de experiência ocidental moderna, é, elas foram estabelecendo modos de troca de informação. E os periódicos são o principal modo de circulação de conhecimento no contexto dessas comunidades. Então, a princípio, um periódico científico serve, acima de tudo, como uma plataforma para compartilhamento, mas também para concentração de informações no que diz respeito ao andamento da produção de conhecimento numa determinada área. Então, se você tem interesse em um determinado campo, vamos dizer que você tem interesse em astronomia, vai ser útil para você procurar os melhores periódicos de astronomia que você consegue acessar, seja na sua língua natal, seja nas línguas que você domina. E nesse contexto você está inserido numa certa comunidade. Os falantes de português, por exemplo, né, devem ter algum periódico de referência, né, de qualidade nacional ou outros de abrangência regional que tratam de astronomia. Né? Então, a revista anual de astronomia que é capitaneada pelo Instituto de Física da USP, mas que congrega gente do país inteiro. Sei lá, exemplo aqui, estou inventando, nem sei se existe essa revista. Então, as revistas servem mais ou menos para isso. Com o passar das décadas e dos séculos, elas foram criando, como todas as instituições que permanecem no tempo, elas foram criando recursos, tecnologias de autossustentação, de avaliação, de diferenciação interna. Então a gente tem diferenças entre revistas que são muito prestigiosas, revistas que são menos, revistas que têm interesses específicos em uma ou em outra direção. E isso está muito conectado com o campo da comunidade científica como um todo. Então, periódicos servem, antes de mais nada, para compartilhamento e armazenamento dos avanços, das informações referentes aos avanços da produção de conhecimento numa determinada área, como eu já disse. Mas elas também servem um pouco para calibrar a comunidade. Então, hoje em dia, por exemplo, acaba sendo importante para pesquisadores conseguirem emplacar publicações em revistas que tenham circulação e que tenham prestígio, porque isso confere um pouco de prestígio a eles mesmos. Né? Então, se um determinado pesquisador consegue publicar um artigo em uma revista de renome internacional, isso é legal não só porque o conteúdo que ele está produzindo vai encontrar os melhores pesquisadores na área, porque eles vão procurar as melhores revistas,
mas serve também porque ele vai fazer parte desse seleto grupo dos melhores pesquisadores na área e o nome dele vai ser conhecido pelos melhores pesquisadores na área, então isso cacifa ele de uma certa maneira para trabalhar naquela plataforma. Então a gente tem uma função regulatória que os periódicos acabaram assumindo. E tem uma outra dimensão que está indiretamente relacionada a isso tudo que eu falei até agora, que é instituições que assumem a responsabilidade de administrar um determinado periódico, elas vão ter mais fácil acesso àquele periódico como um espaço de compartilhamento de informações que são de interesse delas compartilhar. Então, assim, para começar do começo, periódicos não tem como se sustentar sozinhos. Então, em geral, eles estão vinculados institucionalmente a alguém que é um mantenedor. Mais recentemente, a gente tem empresas que trabalham com isso, com periódico científico, vendendo mesmo, vendendo artigo, vendendo revista no geral. Mas tem uma tradição muito forte no Brasil e em muitos outros países de centros de pesquisa, principalmente quando são financiados pelo Estado ou por fundações, que eles sustentem revistas. Então, porque o editor tem que trabalhar, o conselho editorial tem que trabalhar, tem que ter diagramação, que não dá para fazer de graça. Então, tem uma série de custos envolvidos na manutenção de uma revista que faz com que elas estejam vinculadas a instituições. E acaba que, se uma instituição edita uma determinada revista, vamos dizer que tem um evento naquela mesma instituição. Então, o Instituto de Psicologia da USP publica uma revista que chama Revista do Instituto de Psicologia, ou Revista de Psicologia da USP, sei lá. Aí vai ter um grande evento no Instituto de Psicologia sobre, sei lá, sobre psicologia social e os rumos do Brasil. E aí eles querem publicar os achados dos eventos, as mesas, o que aconteceu, ou a transcrição da palestra de algum palestrante mais famoso ali. É muito provável que eles consigam publicar nessa revista que eles mesmos editam, né? Porque eles têm um acesso mais facilitado nesse sentido. Tem uma série de mecanismos que foram se desenvolvendo ao longo dos anos para evitar que as revistas ficassem muito reféns desses mecanismos de facilitação de acesso. Então tem uma série de mecanismos que tem como interesse principal garantir uma certa isenção para os processos que definem qual vai ser o conteúdo que vai, de fato, ser publicado em uma revista. Isso para evitar justamente que esses mecanismos de privilégio de acesso, que eu mencionei um exemplo agora há pouco, que eles distorcessem essa função das revistas, que é de circulação do melhor conhecimento disponível num determinado campo, num determinado tempo e meio. Então, para tentar justamente evitar essa concentração e o deturpamento da função social da revista, tem uma série de mecanismos. O principal, o mais famoso, é o que a gente chama de avaliação duplo cego. O que significa basicamente a avaliação duplo cego? A pessoa que manda um artigo para ser publicado na revista não sabe quem vai avaliar. Então eu escrevi um artigo, porque eu fiz uma pesquisa, né, fim dela saiu um material que eu quero compartilhar com a comunidade, fiz isso em forma de artigo, e aí submeti para uma revista que eu acho que vai acessar, que o público que me interessa que leia o material que eu escrevi, eu acho que esse público vai ler essa revista. Então vou mandar para lá, né? Aí mando. Como eu sei se ela vai ser publicada ou não? Bom, as revistas avaliam se o material de fato é do interesse da revista e da comunidade de leitores da revista. Para não publicar coisa ruim, ou para não publicar coisa que é inadequada mesmo, ou coisa que cabe melhor num outro periódico. Tipo, cara, a gente não trabalha com isso aqui. Traumatologia de canela, você não manda para a revista de psicologia da USP, manda para outra revista. Né? Então não é nosso aqui. Então tem essa função de avaliação que a revista assume e ela atribui então para algumas pessoas que ela designa para avaliar o material que ela recebe para ver se é o caso de publicar ou não. E aí tem esse mecanismo que serve para evitar essa concentração de poder, né, que a influência deturpe a função social da revista, que é a avaliação duplo cego, que consiste em quem submeteu, né, o autor do material não sabe quem vai avaliar, e as pessoas que são incumbidas de avaliar não sabem de quem é o material. Isso justamente para evitar essa concentração de poder, porque senão vamos dizer que eu avalio artigos para uma determinada revista. Fala, bom, quero ver aqui, então recebi esse artigo, vou ver se é o caso de publicar na revista.
E aí eu vejo que esse artigo foi escrito por um cara que eu admiro enormemente. A chance de eu aprovar o artigo é muito grande, mesmo que o artigo do cara seja meio fraquinho, né? Ou vamos dizer que é um cara com quem eu tenho relação pessoal. A chance de eu aprovar também é muito grande, supondo que eu me dê bem com o cara. Ou então é um cara que tem muita influência num lugar para onde eu quero ir. Eu quero muito fazer pós-doutorado numa instituição qualquer e eu vi que a pessoa que mandou um artigo para eu avaliar é justamente o coordenador do programa de pós-graduação onde eu quero fazer pós-doutorado. É provável que eu aprove esse artigo. Para evitar esses parâmetros que não são os esperados, né, a revista não quer que eu use esses parâmetros, quer que eu use parâmetros mais técnicos, vamos dizer assim. Para garantir que o parâmetro técnico vai ser priorizado, então eu não sei de quem é o artigo, eu não sei se eu conheço ou não, eu não sei se ele coordena alguma coisa ou não, eu não sei nem a carreira do cara, pode ser que seja um aluno de graduação de 19 anos, pode ser que seja um cara com uma longa carreira, de 80 anos aí, que é uma referência internacional na área. Eu não sei. E aí, isso para garantir que eu tenha o máximo possível de isenção para fazer essa avaliação. Eu como avaliador. Autor não sabe quem vai avaliar, então o avaliador fica um pouco mais tranquilo para emitir o parecer dele, porque ele não tem medo de ser perseguido, espancado ou recriminado ou qualquer tipo de problema assim. E o autor também dificilmente vai fazer esse tipo de interpretação de má-fé ou atribuição de má-fé em relação ao conteúdo do parecer. Ah, não, ele recusou. Ah, não, sei quem é esse cara. Ah, eu sei que ele recusou. Ele recusou porque teve um dia eu encontrei ele no coquetel de um evento de lançamento e eu não dei oi pra ele, ficou chateado, foi por isso que ele recusou meu artigo. Então, isso não acontece numa avaliação duplo cego porque eu não sei quem é o parecerista e também o parecerista não sabe quem é o autor. Isso serve para quê? Como eu disse, toda uma parafernália para tentar garantir o melhor cumprimento possível da função social da revista. Ainda assim, como eu mencionei, às vezes a revista cumpre uma função institucional. Às vezes ela acaba cumprindo outras funções, como função de sustentação econômica de uma determinada instituição. Pode ser que a instituição venda essa revista dê uma grana. Tem um debate em relação a isso, quanto ao acesso ao conhecimento, né, se isso deveria ser cobrado ou não. Então tem revistas muito boas no campo da psicanálise, por exemplo, que não são de acesso público, que você tem que pagar para conseguir, paga 100 conto para conseguir uma revista. E aí fica o debate. Bom, se eu estou trabalhando na área e eu quero conhecer as melhores publicações, né, o que está acontecendo na área, é estranho que eu tenha que pagar para saber o que está acontecendo. Porque as revistas servem para compartilhar a informação. Então é estranho que eu tenha que pagar e às vezes garantir o lucro, inclusive, porque várias dessas publicações têm fim lucrativo, como eu falei, tem empresas que trabalham nessa área. Além disso, tem instituições que levantam caixa a partir da publicação de periódicos científicos. Então existe um debate em relação a isso. Vocês, inclusive, devem saber que tem alguns portais na internet que são capitaneados por pessoas que tem que se imbuíram dessa missão de garantir o acesso público ao conhecimento produzido nas melhores revistas científicas do mundo. E o que elas fazem basicamente é o que a gente chama de piratear, né? Então elas pegam esses periódicos que estão protegidos e derrubam a proteção e aí você acessa o artigo sem ter que pagar por ele. É claro que aí tem uma questão, porque isso é crime, mas isso está submetido a uma determinada agenda, que é uma agenda social, política, comunitária e tudo mais, é um debate que existe. Seja como for, acontece, como aconteceu no caso desse meu amigo, né, de as pessoas quererem criar periódicos científicos, às vezes em nome da ciência, né, tá faltando uma revista nessa área, né, a gente não tem uma revista sobre a psicanálise ferenciana no Brasil. Precisava ter, né, vamos organizar uma. Então esse tipo de coisa. Também acontece de ter interesses institucionais. Então, estamos criando um laboratório, estamos criando um centro de pesquisa, vamos criar uma revista porque isso traz visibilidade para o nosso centro. Né? A pessoa vai publicar um artigo, ou ela lê um artigo que ela gostou, fala, pô, que legal, isso aqui saiu, como é que chama essa revista? É a revista. E quem que faz essa revista? É aquele laboratório. Pronto, o laboratório conseguiu projeção. Então tem esse tipo de dinâmica, é claro, que está imbricada nesse processo. E por conta dessas dinâmicas comunitárias, acaba que também circula no entorno dos periódicos científicos um tanto dos fatores que são da nossa sociedade como um todo, não são do periódico, mas se replicam ali. Como
a concentração de poder, certos autoritarismos, né, alguns desmandos, uma certa cultura de bacharelismo, que é bem comum no nosso país. Então esses elementos se replicam no campo dos periódicos científicos, e aí é um debate em curso, claro, né? São coisas para a gente debater, mas a gente precisaria de tempo específico para isso. Quem sabe eu faça um vídeo sobre isso. Quem tiver interesse me cobra aqui. E última coisa, né, que eu queria... Eu esqueci. Eu ia falar uma última coisa, eu acho que era uma coisa importante. Ah, sim! Não, esqueci de novo. Então é isso, basicamente, introdutoriamente, né, em relação a periódicos científicos. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco por onde circula o campo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, quiserem comentar alguma coisa ou, né, quiserem que desdobre algum aspecto específico, fala, se der para fazer por comentário eu já respondo ali mesmo. Se não, a gente, quem sabe, faz um outro vídeo em relação a isso específico que você pediu. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado aí e até breve. Um abraço.